Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Nós leremos somente dois versículos, os versículos 27 e 28. Lucas 11, 27. Diz assim: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Obrigado, Senhor, pela sua graça estendida a nós. Te louvamos e te agradecemos hoje à noite, porque reconhecemos, meu Deus, o teu poder, tua grandiosidade, sua soberania, sua majestade. Reconhecemos, meu Deus, a nossa pecaminosidade. Reconhecemos, meu Deus, a necessidade que temos do Senhor e de como, meu Deus, precisamos do teu perdão e da tua condução. Senhor, neste instante, meu Pai, nós nos aproximamos de Ti, após ler a Tua palavra, buscando do Senhor orientação para o nosso dia a dia. Tem compaixão de nós, Senhor. Fala conosco hoje à noite, meu Deus. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te oramos. Amém. Irmão, se tem uma coisa difícil de se fazer em nossa época é tomar partido. Dar opinião em nossa época significa arranjar inimigos. Está aí o Facebook para provar isso. Toda vez que você emite uma opinião, imediatamente você consegue um bocado de gente que discorda de você. E a discordância nem sempre é simplesmente na área das ideias. A discordância geralmente parte para algo muito mais pessoal. E parece que as pessoas precisam tomar lados sempre emocionais. O princípio, meus irmãos, é que por conta disso, porque as pessoas se ofendem quando, de alguma maneira, você é contra uma posição delas, é que, de alguma forma, dessa oposição, nós aprendemos a ficar quietos. Então, a coisa que nós mais escutamos hoje é não se meter no lugar onde não é chamado. A gente é levado todos os dias a não dar opinião, a simplesmente não tomar partido, a não dizer de que lado está. Nós simplesmente ignoramos todas as controvérsias e dizemos, não me meto. Afinal de contas, a Bíblia diz que homossexualismo é pecado, mas cada um tem sua vida, né? Cada um faz aquilo que quer. A Bíblia diz que adultério é pecado, mas é aquela coisa, a gente nunca sabe como é o casamento das pessoas, cada um faz o que acha que está na cabeça. Nós entendemos que assassinato é pecado, mas a gente nunca sabe, né? Quem sabe aí como é que foi a vida da menina que arranjou esse filho aí, que vai poder criar, né? Quem sabe fazer um aborto. Nós sempre arranjamos um jeitinho de tirar o corpo fora e não tomar um partido. Essa é a pior atitude que tem com relação ao Senhor, com relação à sua palavra. O Senhor é muito claro quando diz que comigo não ajunta, espalha. Ele disse isso no versículo 23 lá em cima. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que ele tenta mostrar, meus irmãos, nesse texto o tempo inteiro é que é preciso tomar partido sempre que diz respeito às questões espirituais. No que diz respeito à vida espiritual, não é possível ficar em cima do muro. Não é possível ficar titubeando entre opiniões. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Às vezes nós somos tentados a tentar conciliar as coisas. Nós somos tentados a fazer uma amizade evangélica, de forma que nós não vamos ofender uns aos outros, nós vamos continuar. E quando nós tentamos não ofender uns aos outros com as opiniões bíblicas, nós criamos um ecumenismo frouxo, de tal maneira que nós findamos colocando panos quentes em todos os erros, falhas, pecados e heresias que se criam em nosso meio. No que diz respeito à vida espiritual, não dá para ficar sem partido. No que diz respeito à vida espiritual, é preciso tomar um partido. E é sobre isso que Lucas está tratando aqui no texto. Lucas é um dos evangelistas que eu mais admiro. Eu sou fascinado pela forma como Lucas escreve.
Primeiro porque Lucas escreve como um médico, então ele tem uma formação acadêmica muito maior do que os outros evangelistas, por isso ele escolhe palavras muito mais específicas, ele tem um linguajar muito bonito, mas eu gosto também da forma como Lucas destaca algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de história e eu gosto de cronologia na história. E Lucas, quando escreve, ele escreve de forma cronológica. Isso faz com que as histórias que Lucas conta nunca sejam histórias temáticas, mas sempre sejam histórias de acordo com como as coisas transcorreram. É por isso que, versículo número 14, ele diz, de outra feita aconteceu isso, e de repente no versículo 27 ele diz, ora, depois dele dizer isso, o que nos mostra que toda a história tem começo, meio e fim. Ele conta os eventos. Ele fez isso porque o evangelho de Lucas não foi baseado somente em memórias ou somente em posições teológicas, mas Lucas tinha uma preocupação bem interessante, que era fazer uma pesquisa biográfica completa sobre a história de Cristo. Ele queria contar tudo o que ele podia sobre Jesus. Por isso, ele aproveitou as viagens dele junto com o apóstolo Paulo e recolheu o maior número possível de informações para compor o seu evangelho. Daí então nós temos histórias que Lucas conta que ninguém mais conta, como a dos versículos 27 e 28. Só Lucas se preocupa em contar essa história, só Lucas se preocupa com essa intervenção. Parece que é uma intervenção sem sentido, afinal de contas, o assunto que o Senhor vem tratando nos versículos 14 a 26 são terríveis. Parece que essa intervenção não faz sentido nenhum. Eles não, mas tem tudo a ver. Porque o Senhor aproveita essa intervenção para continuar dando instruções. O que nos leva a uma outra característica de Lucas. É a forma como ele olha para as mulheres e da forma como Jesus responde e trata as mulheres no livro. Ele destaca o tempo inteiro como as mulheres foram importantes no ministério de Jesus. A gente pensa sempre em 12 apóstolos seguindo Jesus para onde Jesus fosse. E o Lucas começa a nos mostrar que eles 12 não seguiam sozinhos a Jesus. Que para onde Jesus ia uma pequena multidão, e dentre essa pequena multidão iam muitas mulheres que o acompanharam por todo o tempo por onde eles foram. E também na forma como Jesus lidou com as mulheres, principalmente pelo fato de que mulheres não intervinham em assunto de homens naquela época, mas Jesus nunca as distratou, pelo contrário, fazia uma coisa que era muito difícil um judeu fazer, respondia às mulheres de igual para igual. Está aqui um evento como esse. Parece que Jesus é ríspido nessa resposta aqui, mas não é. Ele é doce e amável com as mulheres. O que nos mostra que Lucas tem uma preocupação especial em mostrar que elas estavam em todos os momentos, especialmente nos momentos mais difíceis de Jesus, mas também nos momentos mais gloriosos. Elas estavam sendo as primeiras a verem que Jesus ressuscitou lá no final. O texto que nós acabamos de ler é pesado logo no início e há uma tentativa de suavizar as informações aqui. Porque o que acontece? Que no versículo número 14 há um evento estranho, porque tem um homem que está endemoniado e o demônio se manifesta nele por meio da fala. Ele se torna mudo, ele não fala nada. O texto diz que ele era mudo mesmo. Para onde vocês acham que eu estou sendo politicamente incorreto? Porque surdo é aquele que não fala porque não escuta. O texto não diz que ele não escuta, o texto não diz que ele não fala, então ele é mudo mesmo. É tanto que o texto nos diz que após Jesus expulsar esse demônio, esse rapaz começa a falar como se nada tivesse acontecido. Então, ao que tudo indica, ele já escutava, mas o demônio o impedia de falar, ele não conseguia falar. E Jesus expulsa o demônio e o texto fala que de repente o rapaz começa a falar do nada. Muitas pessoas presentes ficaram assustadas e se admiraram, versículo número 14. Mas teve um grupo aqui que começou a dizer, olha, quando ele expulsa o demônio, não é pelo poder de Deus, não. Ele está expulsando o demônio porque existe hierarquia demoníaca e tem um demônio chamado Beelzebu que manda nos outros. Então o que ele está fazendo, na verdade, é expulsando os demônios pequenos, demônio fraquinho desse, que só fica calando na boca do povo, com o poder de um demônio maior, que é o poder do demônio Beelzebu. E o Senhor de repente chega e diz, meu filho, vocês não estão entendendo como é que funcionam as coisas? Vocês não estão entendendo é que não dá para ficar de dois lados. Um reino dividido não prospera, de forma que não é possível o reino de Satanás lutar contra ele mesmo. Ele não tem nenhum interesse, ele não ganha nada em lutar contra ele mesmo.
De forma que a única coisa que ele pode fazer é uma encenação, mas ele não vai agir como está sendo aqui. De maneira que ele começa a nos mostrar que é preciso haver uma intervenção. Ele diz, então o que está acontecendo aqui é que eu estou invadindo a casa de um valente e saqueando-a. Ele está, em outras palavras, dizendo, como igreja do Senhor, nós estamos iniciando um saque do inferno. Nós estamos dificultando as coisas para Satanás. E nós estamos colocando as coisas nos devidos lugares, de forma que os homens agora precisam decidir de que lado estão. Se estão do lado de Jesus Cristo, aquele que expulsa demônio pelo poder de Deus, ou se estão do lado dos demônios, que inventam mentiras tentando distorcer a obra de Deus. Porque ele coloca essas duas opiniões, versículo número 24 em diante, ele conta uma história. Ele diz, olha, tem um homem que tinha demônio. E o demônio que ele tinha não era tão ruim, não. Era um demôniozinho mais ou menos. O texto diz que ele era um espírito humano, imundo. Mas por algum motivo esse espírito imundo saiu do homem. O texto não chega a dizer por que é que ele saiu. O texto só chega a dizer que por algum motivo esse espírito saiu desse homem. E Jesus diz que esse espírito saiu a vagar, foi para lugares áridos, procurando repouso. Como não achou nenhum lugar para ficar, o que é que ele pensou? Vou voltar para aquele camarada de onde eu saí. O texto nos diz então que voltando lá, encontrou a vida daquele homem que uma vez foi endemoniada, toda organizadinha, toda bonitinha, toda estruturada de novo. Ele finalmente voltou para o convívio familiar e conseguiu organizar a vida. Mas falta um detalhe na vida desse homem que é importante. Esse homem não buscou a Deus. Ele se viu livre de um demônio, mas ele não se viu escravo de Jesus Cristo. Ele não se viu escravo de Deus. Esse homem não tomou partido. Ele era um endemoniado que de repente ficou livre de um demônio, mas resolveu ser um isento. Ele resolveu não ficar de lado nenhum. Ele, afinal de contas, tinha sido liberto de um demônio, para que tomar partido agora, não é? Ele fica quietinho. O texto diz que porque ele se tornou um isento, esse demônio voltou e encontrou a casa varrida e ornamentada. A vida dele estava toda estruturada. E o texto diz que ele agora não volta sozinho. E ele vai, entra consigo e leva outros 7 para habitar com ele, de forma que o último estado desse homem é pior do que o primeiro estado. O que Jesus está mostrando aqui é, não dá para ser isentão, não dá para ficar sem tomar partido. Ele diz, porque o que acontece no final é que quando não se toma partido, se abre espaço para Satanás de forma muito mais proeminente. E então, de repente, ele está dizendo, nós precisamos tomar uma atitude. De que lado nós vamos ficar? A resposta é óbvia. Nós queremos ficar do lado de Jesus. Nós queremos ficar do lado de Jesus Cristo. Nós conhecemos quem é o herói da história. Nós sabemos quem vence no final. Nós queremos ficar do lado de Jesus. E é sobre isso que vai acontecer no versículo 27. Aparece uma mulher que escolhe o lado. Aparece uma mulher que diz, eu fico do lado de Jesus. Somos então convidados, meus irmãos, a tomar partido aqui. Somos convidados a ficar do lado de Jesus. A pergunta é, o que nós precisamos saber para ficar do lado de Jesus? O texto nos dá 2 lições aqui que Jesus nos orienta. A primeira lição é que é preciso mais do que dizer as coisas certas para ficar do lado de Jesus. Veja aí versículo 27. O texto diz assim que, ora, que aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, essa mulher, meus irmãos, estava encantada com o que ela tinha acabado de ver. Primeiro que ela viu um homem que era mudo e que começou a falar depois Jesus expulsou um demônio. Ela viu um milagre acontecer. O texto sugere que essa mulher estava acompanhando todo o discurso de Jesus. Ela viu como Jesus lidava bem com as questões espirituais. Ela viu como Jesus compreendia como funcionava o reino de Deus e o reino das trevas. Ela viu que Jesus tinha muita sabedoria não só em conhecer, mas também em como explicar. E de como ele era didático, contando até uma história para a gente entender de que é preciso tomar partido para saber de que lado se está. Quando ela vê tudo isso, ela se encanta, o texto nos diz que ela se encanta com tudo que ela ouviu. E é impressionante porque a ligação que essa mulher tem com Jesus é uma ligação materna. Ela olha para Jesus e se encanta com toda a sabedoria que Jesus possui, se encanta com toda a beleza do seu discurso, com a organização do seu raciocínio, com a didática do seu ensino. Ela se encanta com aquele homem e começa a raciocinar dentro do seu próprio coração. Rapaz, que homem inteligente, que homem sábio, que homem especial, que homem com instruções diferenciadas. Esse homem deve ser um orgulho para a família.
Eu começo a pensar agora, a mãe desse homem, como ela não se orgulha dele. Como essa mãe deve olhar para esse rapaz, para esse homem, e ficar encantada em ver a sabedoria dele. Um homem que se destaca desse é o orgulho da família. A mãe dele é uma mulher muito privilegiada. E ela começa a costurar e ver como ela própria, como mãe, se orgulha dos seus filhos, mas de como Jesus poderia dar orgulho para a própria mãe dele. Ela, de alguma maneira, olha para Maria. E quando ela contempla Maria nessa situação de orgulho, a Bíblia diz que Maria tem realmente esse sentimento em seu coração. Em vários momentos da Bíblia, a Bíblia diz que Maria olha para Jesus com um encantamento diferenciado, porque ela sabe que o que Jesus é, não é produção dela, é o Deus encarnado. E esse encantamento, ela agora simplesmente não consegue conter em seu coração. Ao ver tão grandiosa sabedoria explanada na frente dela, ao ver um discurso tão organizado, bem montado e sábio como o de Jesus, o texto nos diz que essa mulher não aguentou ficar com esses pensamentos dentro da cabeça. Ela não aguentou ficar só pensando em como a mãe de Jesus deveria ser uma mulher orgulhosa por ter um filho tão sábio desse jeito. Ela não aguentou ficar com dentro do seu coração com essa informação, e o texto nos diz que no meio desses acontecimentos todos, enquanto Jesus estava terminando de dizer essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te concebeu. É interessante, meus irmãos, que quando ela diz isso, a ligação que ela está vendo da mulher com Jesus, de Maria com Jesus, é uma ligação física. Ela está dizendo: é feliz a mãe desse homem. A mãe desse homem deve ser muito feliz porque ela simplesmente tem algo que saiu do seu ventre com tanta beleza. Um homem tão inteligente, sábio, cheio de conhecimento e espiritualidade como esse, é um orgulho de qualquer ventre. De forma que ela olha para esse homem e engrandece a Maria. Ela simplesmente começa a olhar para Maria. A gente pode dizer assim: que coisa feia, não era para ela estar fazendo isso. Na verdade, meus irmãos, não se assuste, mas a Bíblia está cheia disso aqui. A Bíblia está cheia do fato de que ela está falando a verdade. Dizer que o ventre de Maria é bem-aventurado, dizer que os seios de Maria são bem-aventurados porque amamentaram Jesus, é a mais completa verdade. Maria sabia muito bem disso, e ela sabia que seria considerada bem-aventurada, porque desde o início ela descobriu que ser mãe do Salvador de Israel era o maior privilégio que uma menina de pouco mais de 15 anos, lá da região do interior de Belém, poderia querer. Ela tinha mal saído da adolescência, e ela descobre coisas incríveis, porque o texto nos diz que em Lucas ainda, no capítulo 1, nos diz que ela vai encontrar com uma parenta dela, com Isabel, e o texto nos diz que quando se encontra com Isabel, versículo número 41 diz: ouvindo esta saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre. Isso era João Batista. E aí o pessoal ainda fica querendo aborto. Veja só, quando João Batista na barriga de Isabel encontrou com Jesus na barriga de Maria, João Batista reconheceu Jesus na barriga do outro, da outra. Notou? Quem quiser abortar, aborte, mas olha só. O texto diz que o ventre, a criança, João Batista, se estremeceu no ventre de Maria. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel, cheia do Espírito Santo, o que é que Isabel vai dizer? Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. As palavras de Maria virou reza na Igreja Católica. Mas o princípio aqui é que a palavra de Isabel era: essa mulher é muito abençoada. Se o meu filho que está no meu ventre já sabe que o que ela carrega é diferenciado, essa mulher é a mais bendita. E Maria sabia disso, ela tinha consciência disso. É tanto que logo em seguida ela diz: todas as mulheres do mundo me considerarão bem-aventurada. Nenhuma mulher do mundo pode recusar compreender de que Maria era sim alguém diferenciada, era sim alguém que era o cumprimento da promessa. O Senhor tinha dito a Eva lá no jardim do Éden: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O ventre que deveria gerar esse ente que esmagaria a cabeça da serpente era uma jovenzinha chamada Maria. Ela chega e diz: do mesmo jeito que o filho dela era o cumprimento de uma profecia, ela também era uma profecia. Ela chega e diz: ela é sim a bem-aventurada. Essa mulher não diz uma coisa estúpida, meus irmãos, ela diz uma coisa correta.
Mas o que ela não entendeu é que é preciso muito mais do que isso. O princípio aqui por trás, meus irmãos, que essa mulher está olhando para um lado e para o outro, diz: eu escolho um lado. Eu sei qual é o lado correto. Enquanto tem alguns dizendo que Jesus expulsa demônios por meio do poder de Beelzebul, eu sei que esse homem é o próprio Filho de Deus, e eu preciso reconhecer que a mãe desse homem é muito feliz. Ela é feliz demais. E de entre todas as mulheres, ela é a que tem que ser mais feliz, porque ela é a mãe daquele que veio nos salvar. Ela reconhece a mãe de Jesus como sendo uma mulher muito bem-aventurada, e a Bíblia está cheia de informações dizendo que ela realmente o é assim. Só que é preciso mais do que uma confissão verdadeira, é preciso mais do que dizer a coisa certa para ficar do lado de Jesus, o que nos leva ao segundo aspecto aqui. Ficar do lado de Jesus, o que é que nós precisamos saber para ficar do lado de Jesus? Além de saber que não é só dizer a coisa certa, é preciso também ouvir a sua palavra e obedecê-la para ficar do lado certo. Versículo número 28, parece que Jesus está dando uma repreensão a essa mulher. Porque de repente ela se levanta e diz: a mãe desse homem é muito feliz. A mãe desse homem tem que ter muito orgulho dele. A mãe desse homem tem que ter um orgulho especial, porque afinal de contas o ventre dela o gerou e os seios dela o alimentaram. Ela manteve esse homem em pé a tal ponto que hoje ele pode nos presentear com toda essa sabedoria. Mas Jesus para no versículo 28 e interrompe. Interessante que Jesus não costuma ser muito politicamente correto. Jesus, inclusive, em alguns momentos nem costuma ser educado, quanto mais politicamente correto. Em vários momentos, Jesus se torna um péssimo hóspede. Jesus reclama quando o pessoal não é um bom hospedeiro, mas quando ele é um hóspede, ele sempre é um problema. Quando vem para a festa, geralmente tem confusão, notaram? Toda vez que Jesus está numa festa, acontece alguma coisa errada, ele diz alguma coisa que todo mundo fica chateado, diz alguma coisa que vira um climão, e ele não tem problema nenhum em interromper. Quando as pessoas dizem uma coisa boa, ele pode ir por cima e dizer: está certo, mas quando a pessoa diz uma coisa mais ou menos boa, ele diz: não, tem alguma coisa mais a ser dita. E de repente Jesus começa a aproveitar essa situação para mostrar que bom que essa mulher encontrou essa informação. Que bom que essa mulher descobriu que existe uma bem-aventurança em Maria. Que bom que essa mulher descobriu que existe um lado a ser tomado e a posição dela foi ficar ao lado de Jesus Cristo. Mas ele diz: é preciso alguma coisa a mais. Reconhecer que Maria é bem-aventurada não é suficiente. Reconhecer que Maria é a mãe de Jesus Cristo não é o suficiente. Reconhecer que ela é muito feliz por causa disso não é o suficiente. Dizer a verdade não é o suficiente. Precisa de alguma coisa a mais. O texto nos diz que ele diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Meus irmãos, parece que Jesus está repreendendo por causa da palavra antes aí. Mas a expressão antes significa muita coisa. Ela pode significar não só antes, mas sim, mais. Ela traz uma ideia não só de repreensão, mas também de confirmação. Então, ele não só está dizendo: está certo o que você está dizendo, mas ele começa a mostrar que tem alguma coisa que essa mulher não está vendo ainda. O que ele está dizendo para ela é: você está certa, minha filha. Minha mãe tem que ter muito orgulho de mim. Mas em outras palavras ele está dizendo: mas está faltando uma informação que você não está repassando. Tem mais alguma coisa que você precisa saber para ficar do meu lado. Tem mais alguma coisa que você precisa lembrar. Você tem que ter a mesma atitude de minha mãe. O que ele tenta mostrar para essa mulher é que o que fazia de Maria alguém especial não é porque ela foi uma barriga de aluguel. O que fazia de Maria uma mulher especial não é porque ela foi um canal humano para a entrada de Cristo nesse mundo. O que fazia de Maria uma mulher especial não é porque ela tinha um ventre, porque todas as mulheres daquela região tinham ventre. E de alguma maneira Deus podia nas fazer brotar ventre até onde não existia. Ele tinha como fazer com que as mulheres se dispusessem e nenhuma mulher iria se recusar tão fácil. Mas o que ele mostra é que as atitudes de Maria, a fé de Maria é o que tornava Maria bem-aventurada. Maria era bem-aventurada não porque gerou Jesus, mas Maria era bem-aventurada até antes disso, porque ela possuía fé como nenhuma outra tinha. Parem para pensar a situação. Maria não é uma senhora de 30, 40 anos. Maria é uma noiva que está prestes a se casar. Maria é uma moça que está planejando a sua vida toda.
Ela está noiva de um rapaz trabalhador, esforçado, carpinteiro, chamado José. Um homem que está disposto a casar com ela porque gosta realmente dela. Um homem honrado, digno, servo fiel ao Senhor. E como eles tinham feito um contrato de casamento, e eles faziam assim, o noivado, na verdade, era já um contrato de casamento. Então, em outras palavras, já estavam casados. Mas eles tinham um prazo de até 1 ano para organizar a vida. Então, quando o rapaz se comprometia no casamento com a sua noiva, eles agora se tornavam marido e mulher, mas sem união carnal. Porque o rapaz agora ia trabalhar dobrado para construir uma casa, montar uma estrutura para vir buscar a noiva. Então o pai não entregava filha para vagabundo não, notou? Tinha que trabalhar e montar tudo. Era isso que José, coitado, estava fazendo. Estava trabalhando feito um louco para montar a estrutura para levar Maria para casa. O que ele mais queria era levar Maria para casa. Ele queria levar a sua esposa para casa. Ele queria se juntar com ela e passar o resto da vida junto com ela. Mas de repente essa moça que tem muitos planos pela frente, tem uma reputação ilibada, ninguém pode falar mal dela. Uma moça que encontrou um bom partido, que é José, se depara com uma situação difícil, porque um dia aparece um anjo para ela. E o anjo chega para ela e diz: bendita és tu entre as mulheres. Você vai gerar um filho. E agora, como é que dá? Como é que pode? Eu sou noivo, eu nunca tive relação sexual com meu marido. Quando eu casar com ele, pode até ser quando ele me levar para casa, mas sou virgem? Como é que pode? Aí o anjo chega e diz: não, o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai gerar no seu ventre Filho de Deus, aquele que há de salvar o mundo. Jesus, você vai botar o nome dele de Emanuel, Deus conosco. Coisa bonita, uma menina de 15 anos encarando uma parada dessa, já imaginou? Ela simplesmente olha para um lado e olha agora. A reputação dela iria por água abaixo, ela ia estar buchuda antes do casamento. A reputação do marido dela ia por água abaixo, ele avançou o sinal, ele era um homem digno dentro da sociedade. A vida dela iria virar de cabeça para baixo, porque ela seria um pária cultural, porque as outras mulheres não iam querer ficar do lado de Maria, porque ela era simplesmente uma moça impura. Ela não se guardou para o marido dela. Pior, se José não reconhecesse o filho, ela ia ser uma adúltera. Ela arranjou um filho com outro, estando casado com outro. Essa moça não pensa 2 vezes. A Bíblia nos diz que essa moça simplesmente canta. E ela canta assim: então disse Maria, Lucas 6, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. No capítulo 8, versículo 19, ela diz assim: vieram ter com ela sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo, então comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus simplesmente diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quando Jesus está dizendo, ele está dizendo: aquela lá fora não é minha mãe. Ele está dizendo: tem algo naquela mulher que faz com que ela seja igual aos que estão presentes aqui. O que Jesus está reconhecendo nesse fato é o que ela mostrou lá no cântico dela. O que fazia de Maria uma mulher especial é que ela era uma mulher de fé. Ela cria. Ela tinha uma fé especial. De maneira que essa mulher, meus irmãos, toma uma atitude incrível, que é a atitude de abandonar a sua própria reputação para gerar aquele que seria o Filho de Deus. Jesus chega e diz: você está certa. Ela também já disse isso. Ela disse que deveria ser considerada bem-aventurada. Você está esquecendo de um detalhe. O que faz de Maria uma mulher bem-aventurada? Ela comete erros? É claro. Ela vai cometer erro algumas vezes. No capítulo 2, versículo 48, nos diz que eles levaram Jesus com 12 anos mais ou menos para Jerusalém para ser examinado no templo. Jesus vai fazer o seu bar mitzvah lá e começa a conversar, e por algum motivo eles começam a ir embora e descobrem já no meio do caminho que Jesus não estava com eles. Voltaram o caminho, procuraram por Jesus, encontraram Jesus no templo, e quando encontraram Jesus, é claro que Maria tem que dar uma repreensão a Jesus.
O versículo número 48 diz que quando Maria encontrou Jesus, ficaram maravilhados e disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Ela está dizendo: Meu filho, como é que você faz uma presepada dessa? É isso que ela está dizendo para Jesus. Como é que você faz um negócio desse? Deixou a gente sozinho, a gente ficou aqui desesperado procurando por você. Menina adora fazer isso, não é? E mãe adora dizer a mesma coisa, não é? Jesus disse: Você está errada, meu irmão. Olha o que Jesus diz. Então ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Ele simplesmente diz: Ué, é óbvio que vocês irão me encontrar aqui. O que ele está dizendo é: você também comete erros, você também erra. Em Caná da Galileia, ela se aproxima de Jesus e olha para Jesus e diz: faltou vinho, Jesus. E o que Jesus tem a ver? Jesus é um convidado da festa. Jesus simplesmente olha e diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo: mulher, fique quieta, não se meta nessa história não. Ela se mete. Então o que o texto nos mostra não é que Maria não tem pecados. Maria tem pecados, ela é pecadora. Se você acha que não, escuta o que ela disse. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela diz: eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém para me salvar. A felicidade dela foi que ela foi mãe do próprio Salvador dela. Por isso que ela é feliz. A fé dela era o que fazia dela alguém diferenciado. É por isso que mesmo depois de receber uma repreensão de Jesus, ela procura os homens em Caná da Galileia e diz: façam tudo o que ele disser. Jesus chega e diz: se você quer tomar um lado, se você quer tomar partido e você quer ser bem-aventurado, não pense que a minha bem-aventurança vem por ligações físicas. A bem-aventurança não vem pelo sangue herdado de Maria, não é uma ligação genética. Ele diz: não, a bem-aventurança são aqueles que são os filhos de Abraão. A bem-aventurança está sobre os que creem como Abraão creu. E por isso mesmo ele diz: você quer ser mais bem-aventurado do que qualquer um, você quer se juntar à bem-aventurança de Maria, você quer ser irmão de Maria, mãe de Jesus, você quer ser tão feliz quanto ela? Bem-aventurados são os que, em primeiro lugar, ouvem a palavra de Deus. Ele de repente chega agora e diz: o princípio que você precisa compreender é que Maria ouviu a voz de Deus. Maria conhecia a voz de Deus. Quando você vai ler o Cântico de Maria inteiro, mesmo ela sendo uma moça jovem, ela tem uma teologia profunda, ela conhece todos os profetas, ela vai citando informações de todos os profetas, ela arrasta uma estrutura poética muito bonita, que uma moça pequena consegue produzir um poema fantástico. Mas o que ela mostra é que ela tinha fé, e a fé vinha do fato de que ela ouvia a palavra de Deus sempre. E nos leva a um segundo aspecto aqui. Não cabe somente ouvir a palavra de Deus. Mas olha como é que termina o versículo. Quem é bem-aventurado? Aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Guardar não é deixar em casa, não. A minha está bem guardada. Você não sabe, eu coloco numa gaveta lá em casa, ninguém encontra. Bíblia de crente tem umas bíblias hoje bem guardadas. E são tão bem guardadas que desde aquela época, Charles Spurgeon já dizia que tem bíblias que estão tão bem guardadas, mas tão bem guardadas, que pela poeira que está em cima já dá para escrever condenado. O princípio, meus irmãos, é que os crentes às vezes acham que guardar a Bíblia é isso, mas não é. O que o texto diz é que o que nós precisamos fazer é praticar, porque o princípio de guardar aqui é fazer o que Jesus está mandando. Não dá, meu irmão, para ser bem-aventurado e tomar partido de Jesus achando que só gostar dele é o suficiente, achando que só dizer as coisas sobre ele é o suficiente, que conhecer e ouvir uma ou outra pregação é o suficiente. Não, não é suficiente vir todos os domingos para aqui, ouvir uma pregação, sair falando bem de Jesus, não é o suficiente para tomar partido ao lado de Jesus. Ele diz: você precisa obedecer às minhas ordens. Hoje nós temos uma comunidade enorme que diz que ama Jesus, que declara amor a Jesus, que chora de amores por Jesus, mas não praticam as coisas que Jesus mandou. E Jesus simplesmente nos ensina que se alguém quer ser amigo de Deus, se alguém quer ser amigo de Cristo, tem que fazer aquilo que Ele manda. Ele não abre exceções. Ele não olha para você e diz: que tadinho, bichinho bonitinho, eu vou querer ficar com ele. Ele não, ele simplesmente diz: ou você obedece ao Senhor, ou você simplesmente ainda não tomou partido ao lado dele.
E sabe o que é bem-aventurado? Foi Maria. Maria foi bem-aventurada porque ouviu a voz de um anjo, dizendo: os desafios são grandes. Você vai engravidar de forma especial. Você corre o risco de perder o seu marido, como por pouco ela não perdeu, porque José era um homem honrado. Ele não queria que Maria fosse apedrejada por adultério. Ele planejou fugir, porque se ele fugisse, as pessoas iam achar que ele tinha deflorado ela, iam achar que ele tinha simplesmente tirado a virgindade dela e tinha escapado, fugido. Ele preferiu sair com a má reputação do que deixar Maria numa situação ainda pior. E ele tenta fugir até que um anjo aparece para ele e faz isso. Não, meu filho, volta lá e assuma a mulher e o menino. Mas ela simplesmente não se preocupou com a honra dela, não se preocupou com a honra do marido dela, não se preocupou com a honra da família dela. Essa mulher creu, e porque ela creu, ela simplesmente, ao ouvir a voz do Senhor, ela disse: farei, eis aqui a tua serva. É esse o princípio, meus irmãos. É quando Maria obedece que ela se torna bem-aventurada. É quando Maria faz exatamente aquilo que o Senhor mandou que ela se torna bem-aventurada. É por isso que ela é diferenciada em todos os sentidos, que ela acompanha Cristo em todo o tempo. Ela não ficou em casa, ela acompanhou Jesus durante o seu ministério. Ela estava lá de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Ela estava no dia de Pentecostes orando junto com a igreja e recebeu junto com a igreja o Espírito Santo. Essa mulher obedeceu ao Senhor todos os dias da sua vida, por isso ela foi bem-aventurada. Jesus diz: você pode se tornar também. Você pode se tornar um bem-aventurado igual a Maria. A única coisa que você precisa fazer é parar de somente ouvir pregação no domingo, parar de só falar bem de Jesus aí fora e começar a praticar o que Jesus mandou. Começar a colocar em prática todas as instruções do Senhor. Começar a andar assim como ele andou, buscar nas Escrituras a orientação para o seu dia a dia, de forma que o seu comportamento esteja de acordo com o comportamento de Cristo. Esse desafio que ele tem para nós hoje. Está na hora de tomar um partido. Do mesmo jeito dessa situação, o Senhor nos coloca hoje numa encruzilhada. Estamos encurralados, você hoje tem que tomar partido. Você pode tomar o partido para dizer: não tenho nem aí, isso não é comigo, não vou deixar para lá e acabou, vamos embora. Você pode tomar o partido: não, mas eu já estou elogiando Jesus, eu gosto de Jesus, é um cara legal, e eu gosto dele, eu gosto das coisas que ele ensina, eu gosto das coisas bonitas que ele prega, eu gosto do amor que ele anuncia, e ele é uma figura fantástica, eu tenho muita admiração por Jesus. Você pode dizer muita coisa boa para Jesus, mas o princípio é: você ainda não tomou partido ao lado de Cristo. Você ainda não é um bem-aventurado. Por mais que você ache que a ligação que você tem com Cristo é uma ligação carnal, ele diz: não é. Você nunca será bem-aventurado enquanto não entender que o que o Senhor te clama hoje é simplesmente tomar uma atitude de mudança de vida e não mudança de palavras. Chega de elogiar Jesus e traí-lo com os atos. Chega de dizer coisas boas sobre Jesus e fazer exatamente o oposto do que ele manda. Chega de achar que a vida pode ser levada assim, de forma frouxa, e dizer ainda: que bom, eu sou o filho de Deus. Ele diz: não, para sermos bem-aventurados, nós precisamos tomar partido ao lado de Jesus Cristo. Nós precisamos nos juntar a essa mulher agora para compreender que bem-aventurado foi Maria, porque gerou Jesus, mas mais bem-aventurada ela foi, porque ela obedeceu a Jesus. E ela entendeu isso muito bem. Nós somos desafiados hoje, meus irmãos, a ficar do lado de Cristo, a acompanhá-lo. Somos desafiados hoje a tomar uma decisão. Ah, pastor, mas eu já tomei faz não sei quantos anos atrás. Não estou perguntando o dia que você acha que se converteu. Eu estou perguntando como é que anda a sua vida. Se anda de acordo com as instruções do Senhor. Porque aquele dia que você levantou a mão, foi só um dizer coisas boas sobre Jesus. Está faltando obedecê-lo. O Senhor te convida hoje a ser um bem-aventurado, a se juntar aos servos de Deus durante toda a história e ser igualmente uma bem-aventurada, a se juntar a Maria, mãe de Jesus, como uma mulher bem-aventurada, ouvindo a palavra do Senhor e aguardando para obedecê-la. Que o Senhor nos ajude a tomarmos o lado certo hoje, que o Senhor nos dê forças para trilharmos o caminho que Ele nos deu oportunidade de escolher. Que sejamos hoje bem-aventurados por obedecer à vontade do Senhor. Amém.